Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast. Se você possui uma verdade e ela é inabalável e imutável, se essa verdade dogmática é muito importante para você e todo o resto só pode ser maldição ou mentira, é melhor desligar esse áudio agora. Pode ir lá fazer outra coisa, vai lá, continua vivendo na sua bolha, na sua ilusão, que é muito mais fácil e segura. Agora, se você quer ouvir uma conversa muito louca, bicho, regrada a uma trilha sonora psicodélica, seres espirituais, Illuminatis, metafísica, terra plana, mitologia nórdica, portais e dimensões paralelas, isso aqui é pra você, meu caro amigo. Dedico o podcast de hoje para quem prefere ser uma metamorfose ambulante. Senta, relaxa e liberte a sua mente. É isso aí, vamos iniciar aqui a série religiosa do Todo Dia Podcast, o podcast mais democrático do mundo. Aqui no Todo Dia Podcast tem espaço para todo mundo e hoje vamos tentar entender o que é a sabedoria hiperbórea. Já ouviu falar disso? Me indicaram falar sobre esse assunto na entrevista com o Nacional Socialista e eu fiquei um tanto quanto intrigado pelas iniciais de sabedoria hiperbórea. Bota aí o SH e aí você tenta interpretar do jeito que você achar melhor. Ainda mais quando eu ouvi falar que isso era uma espécie de religião ocultista nazista, foi aí que eu fiquei mais maluco pra saber mais sobre isso. Então por isso estamos aqui pra ver qual é que é. E obrigado ao ouvinte Antônio pela indicação. Estamos aqui com o Chau, tudo bem, Chau? Oi, tudo bom? O Chau é o líder interino brasileiro da sabedoria hiperbórea. Quem melhor para falar sobre o assunto? E ele vai nos dar uma espécie de introdução no assunto e contar também um pouquinho da sua trajetória. Ok, Wilton. Chau, acho sempre importante humanizar os participantes do podcast, o pessoal que vem aqui para ser entrevistado e tudo mais. Isso antes de entrar no assunto mais especificamente, então você pode se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece? Eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, mas eu tenho amigos importantes, brother. E eu consegui esses amigos através do meu canal no YouTube. Eu tenho muitos amigos aí espalhados pelo mundo afora. A maioria são brasileiros. Devido à minha pesquisa, que desde 2012 eu venho estudando e pesquisando, entendeu? E o meu despertar em relação ao que eu sou hoje, consciencialmente dizendo, né, a minha consciência mudou, assim, deu um salto quântico, vamos dizer assim, em relação a todos os dogmas das quais nós temos aqui no Brasil e no mundo. Eu resolvi pesquisar, eu senti a necessidade de buscar a verdade, de achar a porta da saída daquilo que eu entendo hoje como sendo uma prisão, porque hoje eu vejo esse mundo é um total aprisionamento da qual o ser humano é condicionado, e ele não sabe e acha que é feliz e livre, né? Esse que é o problema. E eu, devido sentir isso no meu espírito, a voz gritante no meu sangue, eu comecei a pesquisar e a buscar. Não paro e sou um incessante pesquisador. E foi onde eu cheguei na sabedoria hiperbórea hoje, da qual estou aqui no seu podcast magnífico. Fico muito feliz aí de ter sido privilegiado a esse convite, viu, Wilton? Então vamos lá, já vamos começar com a pergunta principal. O que é a sabedoria hiperbórea? Você poderia resumir pra gente? Como eu te falei anteriormente, desde 2012 eu venho pesquisando, já passei por praticamente todas as denominações evangélicas, né? Eu fui evangélico durante muitos anos e tal, e estudante da Bíblia, eu nunca tinha respostas absolutas sobre os meus questionamentos na Bíblia. E as pessoas que eram os meus pastores das igrejas das quais eu frequentei, buscando resposta, buscando a saída da prisão, e até então eu não sabia que era uma prisão na época, assim, tão profunda como eu sei hoje.
Eu era totalmente enganado, um religioso, digamos, quase fanático, né? Pela ideologia do cristianismo de Constantino e essa coisa toda, que até então eu nem sabia a história da etimologia do cristianismo. E isso eu fui descobrindo aos poucos. Aí, quando chegou em 2016 para 2017, foi onde eu comecei a estudar um pouco sobre a gnose primordial, que é a sabedoria hiperbórea. Isso já tem mais de ano já que eu tô nessa estrada aí. Que eu descobri literalmente, comecei a estudar. Estamos estudando até hoje, porque é uma complexidade muito grande, porque além de ter a mitologia, a metapolítica, existe também a questão esotérica, né, da sabedoria hiperbórea, que é muito complexa. Mas eu estou muito feliz de ter encontrado, de estar estudando e de fato o que é para mim uma das peças principais desse tabuleiro que é a vida aqui na Terra, no meu modo de entender. E a sabedoria hiperbórea em si é a gnose, que é a gnose primordial, entendeu? É a sabedoria do espírito humano, que não é criação do Deus criador deste universo. Mas sim, nós somos um prisioneiro deste Deus demiurgo. Por isso, nós devemos ouvir a voz do sangue, sabe, cara? A gente tem que ouvir o espírito, aquilo que é a fraternidade branca, que os ensinamentos das quais nós conhecemos aí, da espiritualidade, das religiões, do Islã, do budismo, hinduísmo, e por aí vai, dos ismos que estiverem, de ouvir, eles chamam de, no caso da sabedoria hiperbórea, ouvir o espírito, eles chamam de calar o ego, que é tudo invertido. Aqui nesse mundo, tudo é invertido. Quando eles mandam você calar o seu ego, na verdade eles estão mandando você calar o seu espírito, que é perfeito e que é ilimitado. Ou seja, nós temos o conhecimento de que nós viemos aqui para evoluir o corpo e a alma. Sendo que, na verdade, lá em Lemúria, né, que era a raça primordial da humanidade, que foi na Era Atlante, na mudança, existia uma raça que na sabedoria hiperbórea é denominada de Pazu. Pazu são seres desprovidos de espírito. E houve-se a necessidade do demiurgo, do criador desta matéria, devido a ele não ser um Deus completo, houve a necessidade de ele, de fato, aprisionar os espíritos no corpo Pazu, para que houvesse a evolução completa da qual ele sempre sonhou, porque o desejo dele é de ser adorado. E foi isso que foi feito. Então, quando você lê o livro apócrifo de Enoque, que você vê lá aquela alusão toda, aquela metáfora magnífica, onde o Satanás com sua cauda arrasta 1/3 dos anjos dos céus e é lançado no abismo, é exatamente o que aconteceu aqui, certo? Todos nós somos os caídos. Os anjos caídos somos todos nós que estamos aqui neste universo inferior. Por isso que aqui tudo é escuro, tem que ter as luminárias, aquela coisa toda e que é uma fantasia. Esse aqui é um mundo holográfico material desse demiurgo egocêntrico, que é a dualidade. E no mundo da qual nós vivíamos, que é o mundo incognoscível, não existe essa dualidade. Haja visto que houve essa guerra lá. E que aí é uma coisa muito complexa de se explicar essa questão, mas enfim. Sim. Só que dentro da etimologia da palavra do livro de Enoque, que também é contaminado, tem muita inversão ali, mas que dá essa alusão, que é um espelho, você vai perguntar, poxa, então nós somos os anjos caídos, Shaul. Como assim?
Na verdade, nós não somos os anjos caídos, nós somos deuses caídos. Nós nos deixamos enganar pela nossa ingenuidade. E é onde entra a metapolítica e a metafísica. Isso é metafísica, metapolítica. Entendi. A política, ela faz parte das nossas vidas até as nossas entranhas e células desse corpo material, do espírito também. Quando a pessoa diz assim, olha, eu não discuto política, ele simplesmente está deixando de viver, porque realmente a essência de vida da humanidade é política. Verdade. Veja bem que no livro de Enoque você percebe claramente a política ali. Quando essa metáfora de que ele arrastou com sua cauda 1/3 da parte dos anjos, ele simplesmente na conversa política, na politicagem, ele arrastou com ele todos esses 1/3 da parte dos deuses dos céus. Então, quer dizer, a política, ela é a raiz de tudo que acontece. Então, nós vivemos a política. Quer você queira ou não falar sobre política, você está simplesmente negando a você mesmo. Então essa é basicamente a origem da humanidade. Quando Enlil, aí entra aquela analogia do Zacarias Sitchin, né? Onde narra no livro de Gilgamesh, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, também o livro do Enki Perdido, né? Do Zacarias Sitchin, onde os deuses vieram em suas naves em busca de ouro, porque supostamente o seu planeta estava entrando em declínio, e eles precisavam de ouro e estacionaram aqui na Terra em busca de ouro e acabaram criando uma raça adâmica através de uma inseminação genética do Pazu, que já existia aqui, do hominídeo primordial, e que é justamente nessa época lemuriana, entende? Para Atlantis. Por que Atlantis? Porque quando aconteceu essa vinda dos deuses para cá, que eles chamam de queda, mas que na verdade vieram porque realmente quiseram vir, houve uma divisão aí dentre os deuses, que acabaram se dividindo. Uma parte dos deuses atlantes morenos ficaram a favor do criador dessa matéria, e a parte dos atlantes brancos que não aceitam a matéria. E é isso que é a guerra aqui. Entendi. Desde o princípio do fundamento da Terra, ou desse universo inferior, né? A guerra principal é exatamente isso. Os dominadores deste mundo que querem influenciar os homens para que se tornem Pazus e que venha o grande holocausto para que eles venham ter a vida eterna, já que uma vez eles perderam, contra os deuses libertadores que querem tirar os espíritos para que eles não venham a ser sacrificados para dar vida eterna a esses traidores que diante do Criador primordial do mundo incognoscível não aceita essa matéria. Então essa é a principal guerra, o motivo total de todos os conflitos desde o princípio da fundação. Então quando aconteceu isso, esse fato decorrente, em que é narrado no livro de Zacarias Sitchin, né? O livro de Enki Perdido, em que ele fez lá, Enlil, né, geneticamente inseminou no Pazu, aqui no homem sem espírito. Na verdade, Zacarias Sitchin, por ser um grau 33 da maçonaria, ele não podia contar toda a verdade. Mas, brilhantemente, ele deixou várias peças desse quebra-cabeça para que nós, os mais inteligentes, os mais sábios, remontassem essa história. E que percebessem, né, nas entrelinhas o que de fato ocorreu, porque eles não vieram aqui atrás de ouro, coisa alguma.
Principalmente com a tecnologia que eles têm, eles podem extrair ouro assim demasiadamente bem mais rápido. Ou seja, eles ficaram aqui 500 anos esperando uma raça evoluir para poder usar eles como mineradores para extrair o ouro para eles. Ou seja, não faz sentido, né? Então, na verdade, o que de fato eles vieram fazer é o aprisionamento dos espíritos na matéria, que é o que acontece até os dias de hoje, e essa roda de samsara kármica da qual nós vivemos aqui injustamente. Só que quando o corpo foi introduzido o espírito, né, foi aprisionado nesse corpo pazu, ou material, ele altamente evoluiu. Então a raça lemuriana primordial, elas não tinham evoluído, ficaram milhões de anos aqui e não conseguiram construir uma colher sequer para comer. Eram como macacos, não falavam, não tinha uma capacidade intelectual criativa nenhuma. A partir do momento que o espírito foi aprisionado nesse corpo material, ele evoluiu de uma tal forma, automaticamente já começou a mudar literalmente o corpo humano. E foi aí onde começou a Era Atlantis, com alta tecnologia, aquela coisa toda, e que houve o afundamento de Atlantis, que isso já faz parte dessa guerra dos deuses aí que não aceitam essa matéria, entendeu? E aí nós estamos nessa guerra até os dias de hoje. Então, quer dizer, o espírito que nós temos é perfeito e ilimitado. Então a sabedoria hiperbórea é a arma do espírito contra a matéria, contra a criação do demiurgo Yud-Re Vav-Re Satanás, que é o grito de liberdade do espírito contra este mundo demencial. Ou seja, se você ouvir a voz do seu sangue, que é a voz do seu espírito, e não mandar ele calar, como diz aí os budistas, né, e a espiritualidade, e você sente que neste mundo há algo de errado e que ele não é bom e que você não é daqui, sabe? Como se você fosse um estrangeiro e desejas te libertar, identificar-te-ás de imediato com a proposta da sabedoria hiperbórea e não sabe. Talvez tem muita gente que já se identifica com ela, mas não sabe. Só falta ler ela, entendeu? Basicamente é isso, Will. E a figura de Deus para a sabedoria hiperbórea, qual é o significado de Deus para vocês? Já que você falou que é um tanto quanto diferente. Essa visão, ela se altamente, quando você começa a estudar a sabedoria hiperbórea, aí você começa a ter a visão real do Deus da Bíblia. Eu não sei se você está falando do Deus da Bíblia. Isso, o Deus da Bíblia, o Deus cristão. Isso, o Deus cristão, né, então. Em primeiro lugar, eu posso dizer com propriedade que até mesmo antes de conhecer a sabedoria hiperbórea, eu já sabia quem era esse Deus. Entende? Porque eu venho estudando, eu estudei um pouco da cultura hebraica, eu não sei falar hebraico, não é isso não sou aqui um expert, não sou, né? Mas eu tenho um certo conhecimento em relação ao que foi de fato a criação da Bíblia. A Bíblia, na verdade, é um ajuntamento de livros das antigas civilizações, inclusive Suméria, que é onde conta a história de Zacarias Sitchin. De uma maneira muito grotesca e muito curta. Mas nós sabemos que existe a lei, o conhecimento da lei ariana, que eram a raça ariana, que tinha o conhecimento disso que nós estamos falando aqui agora. A sabedoria hiperbórea antes de Cristo era um conhecimento que todos tinham naquela época. Para eles mudarem essa história, e que de fato que aconteceu no ano 325, nos concílios de Nicéia, nos tratados de Tentro, com Constantino, em Constantinopla, foi exatamente a introdução da Bíblia que eles criaram lá, com Jerônimo. Tá? Jerônimo era um
padre que se tornou um papa depois, que difundiu a Bíblia na língua latina. E partindo desse pressuposto, aí veio a perseguição, a grande perseguição que eles criaram, que era a Grande Inquisição, para que essa verdade se tornasse real. O que de fato Constantino quis, na verdade, era de unir os seus soldados, porque eles estavam muito divididos com essa questão de crenças religiosas. Para se ter uma ideia, o tanto que o objetivo dele era esse, que quem conhece a história sabe que Constantino quase morreu pagão. Ou seja, ele criou uma religião que ele não acreditava, entende? Ele e toda a tropa dele, inclusive a esposa dele, até deu umas ideias lá depois para tirar a questão da reencarnação da Bíblia, que eles tiraram de propósito, apesar de que ficou ainda ali umas adeixas umas pontadas muito claras, né? Como, por exemplo, quando Jesus diz assim, para nascer novamente ou nascer de novo é necessário que volte para o ventre da sua mãe. Aí você se pergunta, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Literalmente não tem como, né, brother? Sim, sim. E quem é sua mãe, se não a terra, a mangaia? Então é isso, voltar para 7 palmos debaixo do chão. Essa é a reencarnação. E as pessoas cristãs, como eu já fui uma pessoa muito quase que fanático, a gente não percebe isso, porque há a ideologia da crença da fé, que você cria e acaba passando desapercebido a real essência daquela palavra, do texto, né, da etimologia da palavra. Então a fé atrapalha muito, o que o pastor direciona, aquilo ali que ele leva para aquele sentido ali que eles querem ocultar e na verdade o objetivo real das religiões é exatamente de manipular as massas para interesses próprios e financeiros, é o que a gente vê mais claramente. Existe o Criador, sim, o Deus da Bíblia, ele é real, ele é verdadeiro, ele tem vários nomes, como a Bíblia, o Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia fala claramente, mas você percebe um Deus ali meio que esquizofrênico, sabe, meio que dúbio, mau, que gosta de churrasco e de criancinhas, cara. Vingativo, exatamente, egocêntrico, o Zeus, literalmente. Porque a raiz da palavra Deus, se você pesquisar, você vai chegar em Zeus. Exatamente aquele Deus grego, romano, egocêntrico e mau, que comia os seus filhos. Essa é a característica desse Deus da Bíblia hebraico. E é ele que manda aqui na Terra. E ele não é um arquétipo físico como nós, não. Ele é um dragão. É por isso que ele não aparece. Esse é um dos motivos que ele não aparece fisicamente para ninguém. Mas ali fica claro a característica de Deus, de ser um cara mau, certo? Na Bíblia eu vi isso claramente. E aí depois, estudando um pouco da cultura hebraica, estudando um pouco da história da Bíblia, né, de Constantino e Constantinopla, e vendo toda a Inquisição, que foi uma perseguição durante 1000 anos, para colocar isso tudo como verdade, morreram milhares e milhares de pessoas injustamente, que eram taxadas como bruxos por conhecer a verdade. Essa questão de telepatia, telecinese, reencarnação, isso tudo para o cristianismo é bruxaria. Então morria na fogueira mesmo, torturado. Então os hebreus, os verdadeiros hebreus, eles fugiam da Inquisição com o propósito de até mesmo entrar nas igrejas. Isso aí já é um ensinamento, o estudo de como surgiu o cristianismo, entende? Então, quando os hebreus, para esconderem a sua fé, os verdadeiros judeus, eles entravam nas igrejas, aceitavam, como aqui no Brasil, no descobrimento do Brasil, na verdade veio um monte de judeu da Península Ibérica da Europa na época. Foram muitos judeus que vieram para cá junto. E eles estão, a maioria, lá no Nordeste. Você pode ver que a maioria do cearense, aqui no Brasil, é escrito judeu. Orelhudo e cabecinha achatada. É tudo judeu aquele povo ali, eles não sabem.
Entendi. A maioria colocou o nome para esconder da Inquisição, fugindo dela, colocou o nome de Ferreira, de Oliveira, o sobrenome, né? E dentro das igrejas evangélicas, fingindo que eram católicos, na verdade, mas na verdade dentro de casa eles praticavam a cultura hebraica deles, o judaísmo. Você tinha falado da questão do aprisionamento que o ser humano vive. A quem beneficia nós estarmos aprisionados? A quem que isso traz benefícios? Nós somos seres já altamente evoluídos. O espírito evoluído, o único que é evoluído no seu corpo é o seu espírito, tá? Ele já veio completo do mundo incognoscível. Ele foi aprisionado na alma, que é o corpo etérico, né? Que é o corpo que viaja na quarta dimensão. E evolui esse corpo, mas ele também cria energia plasmática, que é o que a maioria das pessoas não tem o conhecimento. Porque lá na quarta dimensão, a matéria ela é menos densa, ela é mais fina. Eles não utilizam esse sistema de vida material que nós vivemos, que você vai lá, come uma fruta, come qualquer coisa e depois defeca, não. Lá eles utilizam a energia que emana da raça humana. Nós somos criadores de energias na quarta dimensão imediata. E é essa energia que eles usam para tudo lá. Nós somos o gado. Então aí vem aquela questão, né? O ser humano foi condicionado com a teoria de Darwin aí que nós somos o topo da cadeia alimentar, sendo que na verdade nós não somos. Nós somos Nós somos o topo, mas o topo do topo são os deuses criadores e que são os carcereiros dessa prisão. Eles ficam o tempo todo invisíveis, nos fazendo como se fosse fantoches. Nós somos fantoches. Aí é o lado mais profundo da sabedoria hiperbórea, que é onde choca as pessoas, porque elas geralmente não acreditam, elas pensam que os pensamentos delas são todos delas, elas pensam que elas que planejam a vida dela, e na verdade não é. Temos escolhas aqui, claro, nós podemos escolher entre um doce de morango e um de chocolate, por exemplo. Entende? Mas um livre arbítrio limitado, então. Exatamente. É como aquela minissérie Westworld. Então, quem for ouvir essa live, esse podcast seu, procura ver aquela série Westworld no Netflix. Você vai perceber o que você é, cara. Dá vontade de chorar. Exatamente aquilo. Falando em séries, acho que até ajuda o pessoal a se identificar um pouco mais fácil. Você já assistiu aquele filme, o Matrix? Sim, o Matrix, daquele... não sei o que, Loader, né? Eu esqueci o nome aqui. Mas eu vi aquele filme várias vezes. E depois que você estudar a sabedoria hiperbórea e você vê esse filme de novo, ele fica muito mais claro. Quando ele faz a escolha, né? Porque essa escolha ela é real, da pílula azul e da pílula verde. Ou você prefere ficar enganado, viver na Matrix como um cordeirinho feliz da vida, ou você prefere realmente, de fato, conhecer a verdade e tentar destruir ela. Aquilo ali é exatamente o que a sabedoria hiperbórea faz com o cidadão. E é nesse exato momento que a pessoa vai decidir o que ela quer, porque quando ela descobre, muitas das pessoas que descobrem de fato o que é a real dela aqui, o que realmente acontece de fato com a humanidade, tem gente que entra em depressão, bro. Tem. Chora. É muito complicado, porque a situação realmente de fato é profunda. E isso vai depender do quê? Quando a pessoa começa a ler a sabedoria hiperbórea, o espírito dela vai confirmar para ela. Não precisa eu ficar na cabeça da pessoa como
sabe, insistindo, não. Basta apresentar a sabedoria hiperbórea e o próprio espírito dela vai dizer para ela que aquilo ali é real. Ou o espírito, ela não vai dar ouvidos ao espírito dela, ela não vai suportar, vai entrar sabe, em pânico. Chegou a acontecer com você de entrar em pânico e ficar, tipo, aquele choque de realidade quando você começou a descobrir a sabedoria hiperbórea? Eu vou confessar para você que eu não fiquei em pânico por mim, porque eu já, como eu te disse, eu já venho me despertando desde 2012. É que eu sempre nas minhas lives, eu digo que nós estamos juntando as peças desse quebra-cabeça que é o tabuleiro aqui na Terra. Aí a gente estava na ufologia, a gente estava na espiritualidade, aquilo ali não me satisfazia, eu sentia sempre que ainda faltava alguma coisa. Quando eu descobri a SH, Sabedoria Hiperbórea, eu comecei a ler aquilo ali, eu confesso que eu chorei, mas não por mim, sabe? Eu chorei de alegria por mim e de tristeza por ver a humanidade inteira num engano profundo, cara. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias deprimido. Eu não fazia nada, absolutamente nada. Eu só ficava tentando digerir tudo, entender. Aí eu voltei ao normal e eu comecei a fazer live somente sobre isso, claro, eu não deixo de falar sobre as mitologias antigas, né? E inclusive a mitologia nórdica está incluída na sabedoria hiperbórea, que é a mitologia que mais se aproxima, né? Da real verdade da humanidade, porque a situação aqui ela é muito profunda, cara. Você tem como você dar uma introdução só à mitologia nórdica? Acho que tem muita gente que tem interesse também. A mitologia nórdica como que eu posso dizer? Ela está dentro da questão também da Segunda Guerra Mundial, do nacionalsocialismo. Adolf Hitler tentou tirar um pouco, ele na verdade tem a mitologia nórdica, né, no conhecimento da SS, né, de tudo mais, em relação à Segunda Guerra. Mas basicamente, os nórdicos, eles acreditam na Yggdrasil, que é a árvore genealógica, que é a árvore do universo criado por esse demiurgo, né, que é o dragão que fica na raiz dessa árvore. Ele se alimenta da raiz. A raiz é o que, senão todas as energias criadas pela criação do Criador. Então tudo aqui vai chegar a um declínio natural, porque ele se alimenta dessa árvore genealógica, que é uma árvore não fisicamente dizendo, ela é física, mas os olhos da terceira dimensão aqui a gente não consegue ver. E que é o sistema solar. Existem 9 mundos, né? Existem 9 tipos de raças em cada desses mundos e também as suas 9 dimensões. Tudo está baseado entre o número 3 e o 9, geralmente sempre esse múltiplo, né, que é o número desse universo, que não é um universo, uma galáxia, como dizem, tá? Ela é mais para ser uma terra estacionária do que toda essa mistificação aí que a ciência cria junto com a NASA. Isso tudo é lero-lero, é conversa para boi dormir, para encher linguiça. De fato, a Terra ela é convexa ou plana, né? Ela é convexa em cada continente, onde o centro do continente é mais alto do que na borda, nos litorais. Então é por isso que se chama convexo. Mas de fato as águas elas são retas, planas. Existe o Polo Norte e o Polo Sul, onde o Polo Sul sempre fica nas bordas e o Polo Norte fica no centro, onde vem o buraco da cidade Ágartha e a Terra Oca, que eles chamam de Terra Oca, mas que é o outro lado da Terra, e onde existe a energia verdadeira, que é o Sol Negro. O Sol que nós temos aqui é um reflexo que brilha no domo o tempo todo, e a Lua é uma nave flutuante que fica flutuando para lá e para cá. É só isso. A energia Taurus, que é a energia que até na Bíblia menciona quando Moisés ele foi para o monte, né?
buscar tábuas dos 10 mandamentos, e Deus, ele é tão fofoqueiro, fuxiqueiro, que ele virou para Moisés e falou: olha, Moisés, quando você voltar lá, você vai ter uma decepção, brother. Ele, por quê? Não, lá você vai chegar, lá você vai ver. E ele viu que o povo estava adorando um touro, né? Mas na verdade aquilo é uma metáfora, tá? A maçonaria sabe disso, a maçonaria que criou, na verdade, a Bíblia, né? A Bíblia, Constantino era maçom, era o cara. Então, quer dizer, tudo isso é baseado na energia Taurus. O que aquele povo estava adorando de verdade é a energia Taurus, que é a energia mais poderosa que tem aqui na Terra, que Nikola Tesla queria que a energia fosse livre. Mas o demiurgo, com sua consciência aqui na Terra, que aí entra novamente esses judeus casarianos de Bavária. Os judeus casarianos é uma raça que não é judeu de verdade. Eles se autodenominaram judeus para enxertaram neles essa crença judaica para poder enganar a humanidade. Existem 3 tipos de judeus: os ortodoxos, os messiânicos e os sionistas. Mas dentro do sionismo existe uma raça que adotou o sionismo, mas eles que são os dominadores desse universo, desse mundo, desse planeta aqui da qual nós vivemos, que eles que comandam toda a economia, né? 86% da economia mundial está nas mãos deles. Eles são os donos das redes petrolíferas, das indústrias farmacêuticas, da indústria da mídia, eles que confeccionam o dólar. O dólar é atrelado ao petróleo, já não é por acaso. E esses mesmos caras é que impediram o nosso magnífico Nikola Tesla de colocar energia livre aqui na Terra. Eu sei onde você está querendo chegar com esses caras. As 12 famílias Illuminati são eles. Não é teoria da conspiração. Eles utilizam esses termos pejorativos para que as pessoas descredibilizem, literalmente, a verdade. Desacredita e a pessoa comum ignora esse tipo de informação, né? Ignora, porque fala, isso é teoria da conspiração, isso não existe, porque eles nunca aparecem, entende? Eles trabalham sempre off, eles que mandam no mundo. Esses caras, eles mandam e desmandam. Aí você fala, então quer dizer que Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus porque queria destruir eles? Não. Na verdade, esses documentários que a gente vê aí na internet sobre a Segunda Guerra Mundial é tudo mentiroso, tudo montado por eles. Porque o que de fato aconteceu na Segunda Guerra Mundial é que Adolf Hitler, a SS, todo o seu exército, todos os comandantes e tudo, eles queriam era sair do Fundo Monetário Internacional, se ver livre deles, que é esses caras é que controlam a economia do mundo, entende? E quando ele conseguiu fazer isso, colocou a Alemanha como um país de primeiro mundo, onde houve uma boa distribuição de renda para todos, aí eles colocaram 60% ou 70% dos outros países contra a Alemanha. E aí colocou a Inglaterra contra a Alemanha. Para você ter uma ideia, Adolf Hitler ficou 3 meses e meio sendo bombardeado pela Inglaterra, esperando eles pararem, desistirem da guerra. Essa que é a verdade. Porque eles tiraram os sanguessugas, como existe aqui no Brasil. Nós sofremos esses problemas de carga tributária, esses problemas sociais, toda essa dificuldade. Poxa, o Brasil é autossuficiente em petróleo, brother. A gasolina mais cara do mundo são por causa desses banqueiros internacionais sanguessugas. Eles é que mandam no Brasil. Então, não adianta muito eleger presidente também, né? Porque o poder vem de outro lugar, então. Exatamente, não adianta. Agora, nesse momento, né, que a gente está passando de eleições, nós temos 2 opções, igual você escolher entre o chocolate e o morango. Entendi. Ou Bolsonaro, ou o PT para virar um comunismo como lá na Venezuela. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião humilde. Sim, eu não tô aqui para... Eu não vim falar de política, apesar de que a política é a raiz de tudo, brother. Não adianta.
Então, basicamente, a cultura nórdica, a sabedoria nórdica, é uma guerra dos deuses, é exatamente a verdadeira essência de tudo de bom e de ruim que acontece aqui na Terra. Quem quer conhecer de fato o que você é, estuda a mitologia nórdica, haja visto que ela já está contaminada, é claro. A sabedoria hiperbórea esclarece com mais clareza, em detalhes, né, os motivos das guerras passadas, os templários, quem são os templários e quem são os nossos reais inimigos de verdade, o que é a religião de verdade, os pactos culturais e tudo mais. É isso. Um assunto interessante que você tocou foi o assunto da Terra plana. Hoje em dia está sendo muito comentado e muito discutido esse assunto, né? O que mais você pode falar sobre a Terra plana? Acho que tem muita gente que tem interesse nesse assunto também. Olha, eu não sou, igual eu falo, um cientista nato. Eu sou um pesquisador, mas basicamente o que eu entendo da Terra plana é o quê? Nós somos prisioneiros e nada mais plausível do que vivermos em um domo, num círculo de vidro, de cristal, onde se você desencarna, você não consegue sair daqui. Muita gente fala que o domo, por exemplo, que é a cúpula, né? Ele é um campo eletromagnético. Mas acredito que ele realmente é físico. Físico mesmo, só que devido a ele ser transparente, a gente não consegue... E é por isso que o céu é azul da cor do mar, né? Como dizia o nosso Tim Maia. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer pra onde ir, por aí vai. É magnífico essa música. E que o céu é azul da cor do mar. Esse azul da cor do mar, para parecer tudo bonito, os pássaros voando, o ar batendo nas plantações, né, nas florestas, o mar magnífico. E a gente sabe que a água tem vida própria, porque aquelas ondas ali, ela não é feita por nada, a não ser como uma vida, vamos dizer assim. A mãe Gaia também tem consciência própria, mas são indefesos, sabe? Todos nós estamos aprisionados aqui. E outra, esse mundo aqui é uma cópia muito grotesca do mundo real, tá? Por isso que ele é bonitinho assim, né? Lindo, a gente na natureza. Um verdadeiro Víria. Quem é um verdadeiro hiperbóreo gosta muito da natureza, gosta muito de estar em contato com a terra. Eles não gostam dessa selva de pedra. Quem gosta mais dessa selva de pedra são os Anunnaki. E os hiperbóreos mesmo, que não gostam desse mundo, eles gostam do mato, da natureza, porque lembra muito mais o mundo real que da qual nós viemos. Entendi. E essa cúpula, que é esse domo, e que ele também circunfere na parte inferior da Terra. Até um cientista descobriu isso. Ele foi com o submarino dele, acho que era um cientista espanhol, se eu não me engano, com um submarino, e tem um vídeo aí rodando nas redes sociais que mostra ele tentando, é um rio, como se tivesse uma lagoa no fundo do mar. Ele foi afundar e ele bateu em algo rígido, e ele percebeu que era o domo, ou seja, existe limite até no fundo do mar. Então não tem para onde a gente ir. É como uma prisão mesmo, entendeu? Um forte. Nós estamos aprisionados aqui. Se caso você desencarnar e tentar fugir, você não vai conseguir, porque o domo, você não consegue atravessar ele, porque ele é dimensional também. É uma coisa muito complexa. Então existem facções na quarta dimensão, que aí entra essa questão aí dos seres densos e negativos, que se vivem lá no, segundo a espiritualidade fala, umbral, né? Que eles chamam de umbral. Mas são seres que já desencarnou e formam facções contra esse Deus, porque eles descobriram que isso aqui é uma total armadilha, um aprisionamento constante, que não existe nada de realmente belo e de liberdade. É muito complexo, brother. Eu sou muito louco. Você
Você tem uma visão muito particular e diferente do mundo? Você tem uma perspectiva diferente? Como que é a sua relação com as outras pessoas? Seus amigos, seus familiares? Quando você conversa com eles? Como que você sente? Como que acontece essa interação? Então, uma vez conhecida a verdade, você muda, certo? A Bíblia, ela tem, como que eu posso dizer, 30% da verdade. E tem uma frase que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará, certo? Uma vez conhecido a verdade, mas aí você diz, qual a verdade, Shaul? Bom, a verdade que você tem para você, ela é uma verdade, certo? A que eu tenho para mim hoje é a minha verdade. Então eu conheci essa minha verdade, certo? Eu tenho uma relação com os meus familiares muito aberta, com os meus filhos, meus cunhados, os parentes, né? E tudo mais. Mas eu não sou aquele cara mais que vai nas repetições festivas, porque isso para mim já se tornou uma repetição. Natal, Carnaval, Ano Novo, onde as famílias se reúnem, eu já sei até o que eles vão falar, as mesmas coisas de sempre. Futebol, Carnaval, carro, casa e apartamento. Aí eu procuro pessoas que pensam como eu para poder conversar. Eu fico o tempo todo na internet, na rede social, o tempo todo conversando pelo celular com as pessoas que pensam como eu, para poder eu distrair. Porque se eu ficar com as pessoas que não têm o mesmo entendimento que eu tenho que me segurar. Aí é difícil. Aí é chato. É chato. E aí também, para não contrariar eles, eu prefiro não falar nada. Mas de vez em quando eu dou umas pontadinhas, sabe? Eles gostam de rir comigo. Eu rio muito, cara. Aí fica divertido. Mas fora isso é complicado, velho. Mas a sabedoria hiperbórea, então, não é uma religião, um pensamento, como é que eu posso dizer? Como é que se diz a palavra? Eu tô esquecendo as palavras. Mas não é um pensamento que tenta evangelizar as pessoas, sabe? Você chega numa pessoa que, sei lá, você tá na fila do banco e você começa a conversar com uma pessoa e você começa a ensinar ela as coisas. Não é assim? Não. Pelo contrário. A sabedoria hiperbórea nós poderíamos, e como a gente tem, né, no nosso movimento veganista, tá? O movimento veganista, sabedoria hiperbórea, e em cada país, por exemplo, já tem na Bolívia começou na Bolívia pelos nossos líderes, porque nós temos líderes, mas não líderes de liderança dogmática, entende? Nada disso. Tipo um papa. Só para nos... É como um guia turístico, né, digamos assim, que direciona, que já tem um conhecimento, que já conhece muito e que nos ajuda, nos auxilia. Então nós temos o nosso líder mundial, o líder latino-americano, e temos os líderes do Brasil. Eu sou um líder do Brasil e tem a Ida, que também é uma líder do Brasil. Eu sou um representante, um guia aqui do Brasil. O meu canal, a gente fala muito sobre isso, sobre ajudar as pessoas. Eu poderia sair nas ruas difundindo, essa é a palavra que nós usamos. Difundir o quê? É vender o livro. E se a pessoa tiver a curiosidade de me perguntar, como é o seu caso aqui, né? Você está me entrevistando, aí eu respondo. Mas sair como os cristãos, batendo de porta em porta, os testemunhas de Jeová, doutrinando as pessoas, não é isso o nosso... Na verdade, essa gnose, entende? Ela é, na verdade, o verdadeiro conhecimento da humanidade, que liberta. Aí a gente apresenta o livro, apresenta alguns detalhes, se a pessoa tiver interesse, e tudo isso com muita naturalidade. Nada com aquele intuito de dogmatizar as pessoas, de escravizar, de ter templos religiosos, nada disso. Pelo contrário, é totalmente libertário esse conhecimento. Dessa questão do veganismo, como que funciona isso? Tá. A palavra veganismo, né? Porque isso aí às vezes se torna até difícil as pessoas entenderem por parecer ter uma relação com o veganismo de alimentação.
o que de fato não é. É porque na língua latina, que vegan, a sabedoria hiperbórea, né, os fundamentos da gnose, ou movimento veganista, sabedoria hiperbórea. Na língua hispânica se fala dessa forma, mas que isso tem uma relação mais direta com a estrela de Vega, ou seja, Vênus. E como lá eles usam muito o termo vegan, Vênus, aí ficou essa tradução assim meio que puxando para o lado hispânico, né? Mas na verdade ela tem uma influência com a estrela de Vênus, que é o portal onde se tem para o mundo incognoscível. Existe um portal em Vênus que se leva de volta para casa. E é ali onde veio todos, inclusive o Deus desse universo, ele veio por Vênus, porque ali é a única saída e entrada que tem para esse universo inferior é em Vênus. E supostamente dentro da ideologia dos movimentos dos planetas, né? O Vênus é o único planeta que gira ao contrário de todos. Ele é a zica do baile de Jeová. Então, Vênus é a entrada e a saída desse universo prisional. Entende? Entendi. E os deuses libertadores estão lá. Estão lá para nos ajudar de alguma forma. Eles vão e vêm por lá. E a única maneira de sair desse aprisionamento é você... Aí entra a Matrix, o filme Matrix, que quando você tem a consciência de que isso aqui é uma prisão, você sai dela. E como você tem que ter a consciência? A partir do momento que você para, você está parando a Matrix dentro de você. Que o cérebro é o labirinto do aprisionamento. O sentimento, a consciência de que você tem que ter carro, casa e apartamento. O desejo dessa meritocracia que nós temos aqui, entende? Eu tenho mérito, igual você está no Japão, você tá aí arrumando um emprego, você está conquistando tudo por mérito. Isso que instiga, que move a humanidade, a meritocracia, que é um engano. E quando a gente perceber que tudo isso aqui é uma fantasia, que a matéria em si é desnecessária, que nós precisamos apenas do básico para sobreviver e tentarmos sair desse aprisionamento, não existiria Matrix. Se todo mundo, os 7 bilhões de seres humanos, tivessem essa consciência, ninguém seria manipulado pela consciência de Jeová. A Matrix pararia de imediato. E, obviamente, o dragão ia vir nas nuvens e tentar colocar todo mundo para correr, né, brother? No cristianismo você tem lá as leis, né? Os 10 mandamentos. Na sabedoria hiperbórea existe tipo um guia. Essas coisas você tem que fazer, essas coisas você não pode fazer ou não? Não existe isso. Na verdade, a sabedoria hiperbórea é contra todos esses conceitos religiosos, porque isso são pactos culturais. Não existe de fato. Os 10 mandamentos existem sim, foi criado por esse Deus sim, para dogmatizar, para manipular as massas, entende? Aí é uma cultura mais hebraica, do povo escolhido de Jeová. Os demais povos cristãos, eles são enxertados por Jesus, o Messias, o Salvador, que também é da parte de Deus, mas que está fazendo um engano profundo, né? Onde as pessoas aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitam a morte dele e praticam a sua morte, de comer a sua carne, que é o pão que simboliza, né, a sua carne, e beber o seu sangue. O que os cristãos estão fazendo, literalmente, é se comprometendo com o desígnio
do Criador de um dia nos punir por isso. Como assim você aceita a morte do meu filho e ainda bebe o sangue dele em memória dele? Você é um homicida, ou seja, ele vai culpar todo mundo e vai literalmente fazer o grande holocausto. É mais ou menos por aí. O objetivo da Santa Ceia é isso. Não existe nenhum tipo de dogma religioso, crença, não. A única coisa que a sabedoria hiperbórea faz é de desfragmentar os seus conceitos, tudo aquilo que você acredita, vai desmantelar aquilo tudo e você vai entender que você é o seu Deus. Caramba. O seu espírito que está em você é o seu Deus. Você é o Deus de si próprio. Você é livre. Tchau, depois de tanto conhecimento, dizem também que a ignorância é uma bênção. Nunca bateu em você aquele sentimento do tipo, acho que eu vou largar isso tudo e vou seguir aqui na ignorância, que é muito mais fácil? Já te bateu esse sentimento alguma vez? Sim. Quando eu conheci a gnose primordial e que eu falei para você que eu fiquei 15 dias, eu fiquei me perguntando, para que eu fui querer saber da verdade, brother? Não, é sério, cara, eu fiquei mal. Eu falei, puxa vida, se eu soubesse que era isso tudo, que é tudo isso, que o buraco é feio. É feio, brother, a situação é complicada. Imagina, eu achava que tinha alguma coisa errada nesse mundo, mas nem por tanto. Olha onde a gente se enfiou. E aí você percebe o porquê o mal prevalece, como dizia Cazuza, né? Os meus inimigos estão no poder, ideologia, entende? Uhum. Você percebe que o mal prevalece aqui por quê? Por que Deus que diz que a terra é o estrado dos seus pés, não há nenhum outro Deus além dele, e o mal prevalece? É porque isso é uma característica desse Deus, é o querer dele. E aí você percebe crianças sendo estupradas, a pedofilia, o tráfico internacional de mulheres, crianças sendo escravas sexuais, cortando os braços e as pernas nesse submundo das trevas. E Deus vê isso tudo lá de cima e não faz nada. Por quê? Porque ele é conivente. Só não enxerga quem não quer. Guerras e mais guerras. A guerra é a coisa que mais dá dinheiro para esses senhores do mundo, que é a elite, é o povo escolhido de Deus, que é os caras, os controladores. Cada tiro que se dá é uma moeda de $1 que cai no bolso deles. Eles não estão nem aí para as pessoas que vão morrer, para as crianças, para as mulheres, as famílias. Estão cagando e andando. Outro tema também, sexo. Sexo é tabu na maioria das religiões, né? Como que funciona isso na sabedoria hiperbórea? É uma armadilha desse Deus, porque o que acontece? Eu não sei se você notou, o nosso corpo, ele é um corpo animal, principalmente o homem, né? A mulher não, a mulher é como uma brasa. Se você não mexer ali, a brasa não acende. Sim. A mulher já é mais tranquila nesse ponto. Mas o homem é como galo, é como cavalo, é como cachorro. Entrou no cio, brother. E ainda é pior, porque a gente tá sempre no cio, né? Se você vacilar... É uma luta constante para controlar essa vontade. É. Porque Deus disse, e enchei a terra, né? Crescei e multiplicai-vos. É uma armadilha desse Deus. Inclusive a Kundalini, eu não sei se você sabe sobre esse tema, é uma armadilha para fusão, para você perder o seu espírito e se fundir com o Criador desse mundo.
Então o sexo é uma coisa muito, muito delicada. O homem, se ele soubesse o que é a sexualidade dele, ele teria muito mais cuidado ao invés de ficar jogando sêmen para todo lado. Jogar 5 contra 1 ou ficar pegando uma mulher aqui, outra ali. Sim. Entende? Porque a cada momento que você ejacula, você está jogando parte do seu espírito fora. Aquela essência masculina, né? Sim, porque quando você tem um relacionamento sexual com uma mulher, um hétero, né? Vamos falar de pessoas héteras, né? Porque hoje em dia a ideologia de gênero aí tá confundindo tudo. Não é o caso aqui, tá? Mas uma pessoa hétera, normal, quando ela se compula com alguém, um casal ali, vai fazer um amor, né? Vamos falar assim, para ficar bonitinho. No ato, naquele ápice do prazer ali, do orgasmo, você está compartilhando com aquela pessoa para nascer uma criança. E naquele ato, plasmaticamente, você está liberando parte do seu espírito para a criança que vai nascer. E cada ato sexual que você faça, independente dele, seja 5 contra 1 ou com uma mulher, você está desfragmentando mais ainda o seu espírito. E isso enfraquece o homem, você acredita? Isso dificulta o entendimento. O que acontece? Cada vez que você tem um ato sexual, que você joga fora uma parte do seu espírito, você está desfragmentando. É como um pedaço de bolo. Você tem um bolo com um cúbico ali, dentro do seu ser. Aí você está dividindo ele para nascer uma outra criança. Um filho seu, uma parte sua, ela vai ser uma parte da sua essência de vida. Muita gente pensa que quando a criança, a pessoa desencarna, fica ali somente, no caso, como que eu posso dizer isso para ficar bem mais claro? Assim, é só aquela roda kármica ali. A pessoa morreu, vai lá, naquela fantasia do paraíso, fica lá um tempo, volta na roda kármica de novo e reencarna de novo, essa roda de samsara. Mas na hora do momento do ato sexual, vai uma energia plasmática sua para poder aquela criança nascer perfeita, com as suas características. Uma parte sua vai vir ali e vai se fundir com aquela alma, com aquele espírito que vai entrar ali. É meio complexo, eu não tenho a capacidade de te explicar bem isso. Mas o fato é que a cada masturbação, a cada ato sexual, você acaba perdendo um pouco da sua essência. Por isso é que tem na sabedoria hiperbórea toda essa questão da preocupação da raça, de manter a raça pura. Que eles se casavam entre eles mesmos, os hiperbóreos, não traidores, os deuses libertadores ficavam entre eles. E esse é um dos motivos da imigração, de toda essa miscigenação de raça, da parte do criador desse universo, para calar mais ainda o espírito. Então, quanto mais mistura de raças, mais difícil fica a libertação do espírito. A voz do espírito fica mais surda. A gente fica mais surdo para a voz do espírito, fica mais fraco. Então, isso que Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, procurava a questão da raça, não era a cor da pele, é tanto que existiam negros, africanos, até judeus entraram na SS. Gente de todas as raças e etnias do mundo inteiro, e não morreram 6 milhões de judeus da parte dos alemães, na verdade morreram quase 60 milhões de pessoas no mundo inteiro, porque eles queriam ser libertos desses dominadores do mundo. Essa que é a verdade. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Não, se eu acabei respondeu. desvirtualizando aí, mas é isso. Não, que aula, que aula. Última pergunta, então, aqui para finalizar, e é a pergunta mais profunda de todas, mas eu tenho certeza que você deve ter algum ponto de vista acerca disso. Shao, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é você ter o amor incondicional, o amor do espírito verdadeiro, porque essa é a única energia que vai nos tirar desse aprisionamento.
Porque o Deus deste universo, ele não tem o amor, ele destruiu a parte do seu espírito e preferiu ficar com a parte ruim, com o mal, das trevas. Então ele é frio, calculista, ele não tem amor, ele agora nesse momento de Ragnarok ou de Armagedon ou apocalíptico, ele está sodomizando a humanidade. Por isso é o propósito das crianças aí estarem com essa ideologia de gênero. Hoje em dia se fala muito nisso. E a sodomização é exatamente aquela história de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas intencionalmente, por esse Deus, foram colocadas por Bira e Bessa, que eram os reis da cidade na época, a sodomizar as crianças, as pessoas, no sentido de se perderem e de se perderem todos os conceitos de família, sabe? E desvalorizar a raça humana por completo para vir o grande holocausto. Esse momento é o momento de todos nós procurarmos ter paciência com a família, com o seu ente querido, com aqueles que muitas vezes te ofendem, e aí você tem que ser frio nessa hora. A frieza é você ser frio com a proposta do inimigo, certo? Para você não magoar o seu ente querido, o seu próximo, seus familiares. É momento de se refletir, de pedir perdão, mas nós não podemos deixar e abandonar aqueles que nós amamos. E procurar a união, porque a desunião é que é o ponto crucial desse mundo, da nova era que eles falam tanto, né, a era de Aquários, é justamente separar as pessoas, individualizar e enfraquecer para depois acontecer o plano maquiavélico deles. Então a união é o poder contra as forças desse demônio das trevas. É sermos unidos. E tem que ser forte. Frio é ser frio contra esse sentimento do mal. Esse sentimento de ódio, de angústia, de depressão. Tem que ser frio contra isso. É o que eu desejo para todos, que todos se unam verdadeiramente e se juntem. Não venha deixar a divisão nos enfraquecer mais ainda. Maravilha, que aula, hein? Aí é o seguinte, você que ouviu essa conversa agora, você vai ter que ouvir mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, porque tem muita coisinha aí pra você pegar. E o ideal é que você escute várias vezes aí pra você ir assimilando. Aí você também escolhe, né? Você pega o que você acha que serve pra você, o que não serve, deixa pra lá, vai servir pra alguma outra pessoa, né? Então, Shao, muito obrigado aí pela participar do Todo Dia Podcast. Pedir para você deixar um recado final e também dizer como que o pessoal faz para te encontrar, faz para encontrar as suas lives, encontrar o conteúdo que você produz na internet. Pô, meu amado Wilton, né? Eu fico muito feliz, muito grato, tá? Por participar e por tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Eu sou uma pessoa, como eu falei no início, eu sou apenas um pesquisador. Eu não sou apegado a nada nesse mundo, porque eu sei que isso aqui tudo é um engano, tudo é perca de tempo, e isso se mostra bem plausível na morte, né? A pessoa vai pro caixão e não leva nada disso aqui. A única coisa que você leva de fato, talvez ainda é um pouco de conhecimento, e olhe lá. Então não há necessidade das pessoas ficarem lutando pela matéria. Nós temos que lutar pela união e lutar contra este mundo para termos de volta a nossa real consciência, a nossa real essência de vida e voltarmos para casa, para o nosso mundo verdadeiro, para lá onde não existe dor, não existe choro, não existe trevas, não existe mentira, não existe enganação, nada disso. Onde nós somos literalmente livres e co-criadores. Deuses que realmente nós somos. Essa é a mensagem final que eu mando para vocês. Eu fico muito grato. E quem quiser aí depois procurar no canal Anunnaki Hiperbóreos, tá? É o meu canal lá no YouTube, Anunnaki Hiperbóreos.
Se inscrevam no canal lá, clica no sininho para receber as notificações e vejam os vídeos que estão lá. E isso. Maravilha. E é claro que esse é um assunto muito complexo e tem várias camadas, várias layers. Então se vocês acharem interessante que isso aqui o Shaw volte para contar mais coisas e outros pontos de vista, a gente dá continuidade. Isso foi mais uma introdução mesmo para você ter uma ideia do que é a sabedoria hiperbórea. Então obrigado mais uma vez aí, Shaw, e até a próxima. Obrigado, até mais. Yeah, yeah. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.